Nós vamos ler, nesse dia de hoje, no Salmo 1, a partir do primeiro versículo também, e diz assim a palavra de Deus: Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à margem das águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e as suas folhas não murcham, e tudo quanto realiza prospera. Eu vou ler apenas até aí. Na semana passada nós meditamos o Salmo de número 23. O livro de Salmos é um livro maravilhoso. Os Salmos, na verdade, são cânticos hebraicos, cânticos de louvores, são cânticos de inspiração, de conforto, e também são palavras proféticas. Por isso os judeus, eles estão sempre meditando nos salmos. Na escrita judaica, lê-se de trás para frente, e eles passam horas e horas e horas lendo e meditando, lendo em voz alta. Alguns cantam os salmos, alguns até mesmo chegam a espumar pelo canto da boca. Eu imagino que eles estejam degustando, sentindo quão maravilhoso é o livro de Salmos. E você também pode fazer isso. Você pode ter o livro de Salmos pela manhã, à tarde, à noite, na sua vida, porque certamente o livro de Salmos vai te edificar. E todos os poemas, todos os capítulos do livro de Salmos, eles apontam necessariamente para uma pessoa. Eles apontam para o Senhor Jesus. Eu não sei se você ouviu a minha voz. Quando Davi, orientado por Deus, começou a escrever os salmos, de 2 Crônicas, capítulo 25, verso 1, que Davi chamou homens, músicos, pessoas para estar entoando, para estar cantando e para estar também profetizando. Davi também diz, Atos capítulo 2, verso 30, que Davi era um profeta. Profeta é aquele que fala as coisas de Deus para com os homens. Então nós podemos receber a palavra do caderno de Salmos, as canções do caderno de Salmos sobre a nossa vida como a palavra profética, para a nossa vida. Atos capítulo 13 nos fala que Davi foi um homem conforme o coração de Deus. Não significa que Davi não teve pecados. Não significa que Davi não falhou, não errou por muitas vezes na sua vida. Mas Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, porque Davi estava pronto, disposto a se arrepender, a voltar atrás
ia mudar completamente a sua conduta. Davi era segundo o coração de Deus, porque Davi estava sempre atento ao que é que Deus estava falando, ao que é que Deus estava ensinando. Mas vamos voltar ao Salmo 1. A palavra nos fala que abençoado com felicidade é o homem que não segue os conselhos dos ímpios, que não se assenta na roda, no conselho dos escarnecedores. Mas quando nós olhamos para a pessoa de Davi e nós começamos a pensar, quem são esses escarnecedores? Quem são esses pecadores? Quem são esses ímpios? Talvez você pense nas pessoas que estão agora assentadas nos bares, falando palavrões, contando piadas. Talvez você pense nas pessoas que estão zombando, escarnecendo quando você está vindo para a igreja. Mas é bom que a gente comece a olhar o que é que realmente diz essa palavra. Realmente nós não podemos ser influenciados por algumas conversas. Pelo contrário, Deus quer que ao invés de ser influenciado pelos ímpios, que você esteja influenciando. Ao invés de se assentar na roda dos pecadores, que você possa estar alcançando esses pecadores. Que você possa estar mudando ou dando a oportunidade para que essas vidas sejam transformadas. 2 Samuel capítulo 22, verso de número 2, nos fala que em um determinado momento da vida de Davi, que escreveu esse salmo, ele se uniu com pessoas amarguradas, angustiadas, homens da pior espécie. Davi se uniu a esses homens. E Davi foi capaz de influenciar a esses homens. Aqueles que eram angustiados, certamente que depois de um certo tempo, deixaram de ser angustiados. Aqueles que eram endividados depois de um certo tempo, mudaram radicalmente as suas vidas. Quando você olha também para a pessoa de Jesus, a Bíblia nos fala, nos ensina que Jesus se assentava, Lucas 15, 2, diz que os fariseus, os publicanos, acusavam a Jesus, porque eles se assentavam e comiam pão juntamente com os pecadores. Por isso existe uma espécie de gente, que são os fariseus, que são exatamente essas pessoas que tentam às vezes te influenciar de forma equivocada, que tentam te levar para um caminho que te distancia dos caminhos do Senhor. Jesus não se assentou com os fariseus. Por quê? Jesus se assentou com os pecadores. Porque os fariseus eram orgulhosos demais. Os fariseus eram altivos. Imaginavam que apenas eles estavam com a razão. Queriam impor a sua forma de pensar. Eles se imaginavam verdadeiramente os donos de Deus. Deus não se limita ou não é limitado pelos homens.
Não tem como nós limitarmos a Deus. Muito embora alguns religiosos, muito embora algumas doutrinas, alguns líderes acusam, condenam, mas somente um pode exercer esse papel, porque no Evangelho de Mateus, capítulo 7, nos ensina que não julgueis para não ser julgado, porque com a medida que você julgar, você acabará sendo julgado. Por isso Jesus se assentava com os pecadores. A palavra de Deus nos ensina que Deus dá graça ao humilde, mas Deus resiste ao soberbo. Creio que de tempos em tempos nós precisamos olhar para o nosso coração, se existe alguma soberba, se existe dentro de nós alguma altivez, em alguma área da nossa vida, para que não sejamos barrados pelas mãos do Senhor. Pelo contrário, Deus dá graça ao humilde. Isso é exatamente quando nós reconhecemos que nós somos pequenos e Ele é grande, que nós somos falhos e Ele é perfeito, que temos muitas deficiências, mas Ele é o Senhor do universo, e apesar de ser o Senhor sobre todas as coisas, e apesar das nossas falhas, e apesar dos nossos pecados, e apesar das nossas dificuldades, ainda assim, Ele continua nos amando. Eu gostaria que você soubesse que você é profundamente amado pelo Senhor. E quando a palavra diz, para que você não se detenha no caminho, diz a palavra, para que você não se detenha no caminho dos pecadores, você pode trocar o seu caminho e saber que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqueles que assim o fazem, diz a palavra, que esse será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que na estação própria haverá de dar frutos. Se você não der frutos, querido, se você, minha irmã, não for frutífera, certamente você vai ser uma pessoa frustrada, porque desde o início, quando Deus criou o homem, Deus nos diz que nós deveríamos ser frutíferos, sede frutíferos, multipliquem. E quando nós não somos frutíferos, eu não estou dizendo apenas quando temos muitos filhos, não é isso que eu estou dizendo, mas somos frutíferos em tudo que nós fizermos. Quando o vendedor não vende ou não completa a sua meta, ele se sente frustrado, porque ele gostaria de ser frutífero, ele gostaria de ter vendido muito. Quando você não consegue desempenhar a função que lhe foi confiada, certamente você não vai se sentir bem, porque nós fomos chamados para sermos frutíferos, e a palavra tem essa promessa, que nós seremos como a árvore plantada junto a um ribeiro de águas. Uma certa feita, Jesus estava no templo, e ele começou a falar em voz alta: aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque eu darei a você água viva, assim como ele falou para aquela mulher samaritana, que aquele que beber da água que ele dá, não teria mais sede. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário,
já estava morto, um soldado enfiou a lança do lado do Senhor, ossos não foram quebrados, porque a própria palavra de Deus diz que nenhum osso seria quebrado, mas do seu lado foi furado, porque os soldados queriam comprovar se realmente ele estava morto, e do seu lado jorrou sangue, e o sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Mas diz que também jorrou água. A água que jorrou do lado de Jesus é a sua própria palavra que nos ensina, que nos instrui. E quando nós somos instruídos pela palavra de Deus, nós começamos a dar frutos. Portanto, eu quero avisar a você que você nasceu para ser frutífero. Nós nascemos, nós vivemos, o Senhor quer que nós sejamos frutíferos. Eu não sei se você está ouvindo a minha voz. Por isso que quando nós vemos e quando nós sabemos, e existem tantas pessoas equivocadas, passando dificuldade, vivendo de migalhas, e não é assim que Deus quer que nós estejamos vivendo. Jesus disse que Ele veio para que você tenha uma vida e uma vida abundante. Jesus quer mudar o rumo da sua história. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Significa que nós podemos influenciar através do amor de Jesus. Não é pela imposição, não é pela força e muito menos pela violência, mas é pelo poder do Espírito de Deus. Eu gostaria que você desse uma olhada comigo, Romanos capítulo 12. Romanos 12 diz assim: não vos amoldeis, verso de número 2, não vos amoldeis a esse sistema, ao sistema desse mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes. Deus quer que haja uma renovação do nosso entendimento, da nossa mente, da nossa forma de pensar, porque a forma que você pensa te leva a agir. Ele diz assim: não conforme com esse nível de espiritualidade que você tem vivido, não se conforme, você pode ir mais adiante, você pode crescer mais, não se conforme, seja um inconformado, diz aqui a palavra, mas renove a sua mente para que você possa experimentar. Existe algo que você pode experimentar. Existe algo que você pode sentir o gosto. Existe algo que você pode sentir o sabor. Eu não sei se estou sendo claro no que eu estou dizendo. Quando nós sentimos o sabor, nós começaremos a entender que existe uma forma de restaurarmos. Nós podemos restaurar a nossa fé. Sabe quando restauramos a nossa fé? Quando nós damos esperança ao perdido. Quando nós falamos do amor de Deus para as pessoas. Entenda isso, por favor. Quando as pessoas chegam ao entendimento que existe um Deus amoroso, um Deus bondoso, e que nós não precisamos, e que ninguém precisa continuar seguindo o conselho dos ímpios, nem se assentando na mesa dos escarnecedores, e que nós nascemos e que nós podemos viver a lei do Senhor, e meditar nessa lei
de dia e de noite. Eu gosto muito da palavra meditar, porque quando Deus deu uma palavra a Josué, Deus diz assim: medita nesse livro de dia e de noite. Meditar é ler, é reler, é ler novamente. As vacas, os bois fazem algo muito interessante. Eles mastigam, jogam para fora, eles estão ruminando. E tornam a mastigar e passam a noite inteira nesse processo, ruminando. E nós podemos fazer isso em relação à palavra de Deus. Nós podemos trazer a palavra de Deus para dentro do nosso entendimento, pensar a respeito dela e tornar a pensar novamente. E pensar de novo. Assim nós estaremos meditando na palavra de Deus. Você recebe essa palavra, querido? Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nós te adoramos. Nós bendizemos o teu santo nome. Nós te glorificamos, ó Deus, porque tu és Deus sobre as nossas vidas. Toma esse homem em tuas mãos, essa mulher em tuas mãos. Dê alegria, dê graça, dê entendimento, Pai, porque a tua palavra não pode voltar vazia. Te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer graças a Deus? Aleluia.